Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador, ouvintes. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a esta casa para mais um estudo do Evangelho. Estudar o Evangelho é preparar-nos para a vida futura e também para esta vida. Outro dia eu estava lendo um livro de mensagem, um livro do Chico, não me lembro o nome do livro, mas é esses livros de mensagem do Chico, que tem umas mensagens muito bonitas, umas mensagens bem educativas, instrutivas. E o Espírito dizia que estudar o Evangelho é relembrar as novas palavras, relembrar novamente as palavras do Cristo ele falava das novas palavras do Cristo. Mas novas não no sentido de ser outras palavras. É as palavras mesmas ditas por Jesus, mas com um sentido ampliado, porque a cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós ampliamos o nosso entendimento, aquelas mesmas palavras que o Cristo diz, hoje nós já compreendemos melhor, já tem um alcance maior. Então é isso que o Espírito chamava de novas palavras do Cristo, mas na verdade é o novo significado que nós conseguimos apreender. Cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós evoluímos, porque o Evangelho é o objetivo, é a preparação para a vida futura. É o nosso aperfeiçoamento. O Evangelho é o nosso instrumento diário. Viver o Evangelho. E assim, meus irmãos, nós vamos iniciar com a prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando, Mestre amado, a tua paz, a tua harmonia, que todos nós envolvidos por este amor, por estas vibrações, possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações a esse entendimento que nos eleva e que nos torna pessoas melhores, que nos ensina a amar uns aos outros. Peçamos ainda, Mestre amado, que ilumine a coordenadora do estudo para que ela nos auxilie nesta compreensão, que ela encontre palavras acessíveis ao nosso entendimento, para que tenhamos bom êxito na compreensão e na nossa transformação moral. Que assim seja. Continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós veremos os itens 20 e 21, que diz: Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E assim nós vamos entender o que Jesus está dizendo, esses olhos fechados. Quem vai nos ajudar é a Elô. Elô, seja bem-vinda, que Jesus te livre. Obrigada, Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez gravando o estudo do Evangelho. E hoje, esse item, essa instrução dos Espíritos, é a que finaliza o capítulo 8. De bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Trata-se de uma comunicação dada em Paris, em 1863, pelo Espírito Vianney, mais conhecido como Cura de Ars. Cura de Ars foi um sacerdote francês, canonizado pela Igreja Católica, e a ele foram atribuídas diversas curas. E ali, ao ser evocado, ele foi evocado na presença de uma pessoa cega. Foi evocado para que ele promovesse a cura, para que ela pudesse voltar a enxergar. E ele começa a instrução nos dizendo que ele não sabe operar milagres, não sem a permissão de Deus.
que todos os milagres, que todas as curas que a ele foram atribuídas, eram todas acontecidas de acordo com a vontade de Deus. E aqui é muito interessante, a título de informação, nós lembrarmos o porquê a doutrina espírita não acredita em milagres. E aqui é o milagre, vamos dizer assim, no sentido literal da palavra, que seria a derrogação da lei de Deus, algo sobrenatural. Quando nós vamos na obra O Céu e o Inferno, quando nós vamos na obra A Gênese, estudar a questão dos milagres, ali nós vamos perceber que essas curas são manipulações fluídicas, que nada há de sobrenatural. Mas esse não é o objetivo do nosso estudo, nós temos um tema mais aprofundado, mas a título de informação nós vamos passar isso. E Vianney, então, ele nos diz que nos momentos de mais aflição, de mais dor, é necessário nós termos fé e orarmos, rogarmos a Deus pela nossa cura. E ele nos dá a seguinte prece: Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Nesse ponto, é muito importante nós observarmos o quanto ele nos transmite uma mensagem profunda de fé e esperança. Porque quando nós estamos acometidos por doenças físicas, por moléstias, quando passamos por tormentos, nós vamos buscar tudo o que há de melhor para o nosso tratamento. Se houver a possibilidade, nós buscaremos os melhores médicos, os mais especializados, o que há de melhor na tecnologia para sanar a nossa moléstia, para que nós possamos recuperar então essa saúde. Mas muitas vezes essa cura, vamos dizer assim, alopática, ela não vem. E o que a doutrina espírita nos explica de uma forma muito clara sobre as dores e as tormentas que nós passamos? Que nós não sofremos por sofrer. Tudo o que nós passamos no mundo, encarnados em um mundo de expiações e provas, existe uma razão de ser. E essa dor que nós estamos passando, essa dor que nós estamos sofrendo, ela nada mais é que uma consequência das nossas más escolhas. Quando nós, diante do nosso livre-arbítrio, escolhemos de forma equivocada, nós iremos sofrer essas consequências. Nós iremos sentir a pujança desse chamado. E aqui a dor, ela não é como um castigo de Deus, mas ela é uma professora. Ela tem algo a nos ensinar. Ela é como se fosse um sinalizador a nos mostrar que nós estamos saindo do caminho que nos leva ao Pai. E é muito importante nós lembrarmos no capítulo 5, que nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É impossível nós lermos essa mensagem de Vianney e não nos lembrarmos lá do capítulo 5, porque quem são esses aflitos? Quem são esses bem-aventurados? Os aflitos são os que bem sofrem. Quando nós compreendemos que a dor e o sofrimento que nos chega é justo, que o fardo ele é proporcional às nossas forças e que nós sempre vamos estar amparados, nós vamos tomando um olhar diferenciado para essa dor, para essa moléstia e para esse sofrimento que nos chega. Aqui nós já não vamos mais ter aquele olhar de revolta contra Deus. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não. Aqui nós já vamos olhar o que essa moléstia, o que essa doença, o que essa dor, o que essa aflição tem a me ensinar. A gente vai aprendendo a ter esse olhar diferenciado e a confiar no Pai.
Porque quando a dor nos chega, ela sempre nos dá uma lição. E por vezes, a doença física, ela é necessária para a cura da alma. A doença física, ela é necessária para a cura do nosso espírito. Cura de Ars, que é o espírito Vianney, ele ainda vai nos dizer sobre o título dessa instrução, que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Ele usa a alegoria dita por Jesus. Jesus dizia, se o seu olho for motivo de escândalo, é melhor que arranque-o. E soa de uma forma gritante quando a gente olha, faz uma primeira leitura. Mas ao analisarmos, o que nós vamos perceber que se trata esses olhos fechados? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados para a matéria, para as tentações mundanas, para o orgulho, para o egoísmo. Nós constantemente somos bombardeados nesse planeta de expiações e provas a uma competitividade onde o ter está acima do ser, onde um quer ter mais que o outro, onde um quer ter mais inteligência, quer ter mais dinheiro, quer ter mais poder. Um quer estar hierarquicamente superior ao outro. E é um perigo muito grande, porque nós nos esquecemos da essência do que nós aqui viemos fazer. Quando nós nos debruçamos sobre a doutrina espírita, o que a doutrina vem nos explicar? Ela explica de uma forma muito clara o que nós somos. Nós somos espíritos criados pelo amor mais sublime que existe, que é o amor de Deus. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, da mesma forma. E nós somos destinados a uma perfeição. Nós somos destinados a comungarmos do pensamento de Deus e a amarmos em plenitude. Somos destinados a transbordar todo esse amor do Pai. E isso é o que mais importa. E o que nós estamos fazendo aqui em um mundo de expiações e provas? O próprio nome já nos diz, né? Nós viemos aqui provar e expiar as nossas faltas. Então a dor, o sofrimento, a moléstia, a angústia, tudo aquilo que nos chega é justo, é consequência das nossas más escolhas. E se essas más escolhas não estiverem na presente existência, nós podemos ter certeza que está em existências anteriores. E assim nós vamos aprendendo a ter um olhar diferenciado sobre esse mal que nos acomete. Nós vamos começar a agradecer a oportunidade de provarmos, a oportunidade de expiarmos as nossas faltas, de repararmos os nossos erros e retomarmos então essa marcha evolutiva. Quando nós compreendemos esses olhos fechados para a matéria, nós vamos perceber que aqui não é a condenação do bem material, não é condenar, muitas vezes nós queremos ter um conforto, mas é condenar, humilhar o próximo, é condenar, fazer o outro passar por uma situação vexatória, é fecharmos os olhos para a caridade, é não sentirmos a dor do outro, não nos colocarmos no lugar desse próximo. Ter esses olhos fechados é exatamente isso. É compreender que essa existência, ela é, vamos dizer assim, um grão de areia frente à eternidade, que é a vida do espírito. E que de material nós não iremos levar nada. Nós estamos aqui para evoluirmos intelecto e moralmente. Nós vivemos em uma sociedade junto com pessoas tão diferentes exatamente para isso, para que nós possamos aprender a nos respeitar, a nos amar, a nos auxiliar. E esse ter os olhos fechados é nesse sentido. Quando ele diz que é melhor, bem-aventurados os cegos da expiação, que passam pela expiação da cegueira, ele quer nos dizer que esses que têm a cegueira visual, eles não estão tendo esse bombardeamento de
tentações materiais de uma forma tão pungente como nós temos, observando tudo, vendo tudo. Muitas vezes o nosso olho físico inveja, muitas vezes o nosso olho físico tem orgulho. Então, quando ele diz isso, é preferível que nós não tenhamos esse orgulho e esse egoísmo, então que nós não tenhamos essa visão diante dessas coisas materiais. Essa cegueira para as coisas espirituais, ela é muito sutil. Nós podemos ter a visão física, claro, mas nós devemos prestar muito atenção no que essa visão física está nos chamando a atenção. Nós devemos sempre nos lembrar que a nossa, vamos dizer assim, vida é a vida espiritual. Nós estamos de passagem na matéria. E os prazeres que aqui a carne muitas vezes nos oferece, eles são desprezados no plano material, no plano espiritual. Muitas vezes os prazeres que a carne nos oferece são motivos para a nossa desgraça, são motivos para adquirirmos mais débitos contra a lei de Deus, são motivos para mais sofrimentos. Nós devemos compreender como ter esse olhar para as coisas do Espírito. Bem-aventurados os cegos que vivem em Deus. Bem-aventurados aqueles que compreendem que a nossa verdadeira riqueza, que a nossa maior riqueza são as nossas virtudes, que o nosso maior tesouro, aquilo que nós temos de mais valioso é o bem que nós podemos fazer ao nosso próximo. É essa caridade, é o desenvolvimento do amor na sua maior potencialidade. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos ser esses cegos para a matéria, mas com os olhos muito abertos para a luz e para podermos ver Deus, porque os puros de coração verão a Deus. E é muito interessante que nós temos lá na obra O Céu e o Inferno vários relatos de vários espíritos na segunda parte. Mas tem um especial de um espírito feliz chamado Samuel Felipe, que nos dá uma mensagem muito clara a respeito dessa coragem, da resiliência e da resignação que nós devemos ter quando as adversidades nos chegam. Samuel Felipe era um homem bom, um homem de bem, sempre prestativo com os amigos e com a família. Ele não media esforços para ajudar aqueles que precisavam dele. E mesmo que essa ajuda fosse contra os seus próprios interesses materiais, ele fazia o bem de uma forma muito natural. E quando alguém atribuía essa bondade a ele, ele achava estranho, porque para ele já era algo muito comum servir o próximo, ajudar quem quer que fosse. Ele teve uma existência difícil, foi vítima de muita maledicência, de maldade, de inveja. Ele sofreu todas aquelas agonias de ser maldito. E muitas pessoas queriam prejudicá-lo. E nem mesmo a esses inimigos ele tratava de uma forma rude. Muito pelo contrário. Ele tratava tão bem quanto ele tratava os próprios amigos. E é interessante que nós vamos ver que ele vai contando a respeito do seu desencarne. Ele desencarnou aos 50 anos, vítima de uma moléstia muito dolorosa. E quando questionado se ele lembra dos seus últimos momentos sobre a Terra, ele responde que sim. Que ele tinha vagas lembranças no começo, né? Aquelas lembranças vinham e voltavam. Mas como ele tinha uma fé ardente na vida futura e era estudioso da doutrina espírita, para ele esse despertar no mundo espiritual foi muito tranquilo. E ali ele conta que ao desencarnar, ele foi como se estivesse em um sono. Ele estava sonhando e por momentos ele via o seu corpo físico, via os seus familiares em volta, os seus amigos chorando pela sua morte. E por hora ele se sentia envolvido em uma luz, ele se sentia flutuando. E ali ele vai contando que foi tendo esses ensaios até que essa luz o envolveu de tal forma que ele
percebeu que estava desencarnado. Ele conta que sofreu, sim, em vida por conta dessa moléstia. Era uma moléstia dolorosa, mas ele fala que ali a dor física que ele sentia não era só física. Ele estava curando a sua alma. Ele estava burilando o seu espírito. Ele precisava passar por aquela última prova para apagar os traços de imperfeição que ele ainda carregava de existências anteriores. E ele, de uma maneira, ele buscou aquela encarnação, se encorajou e foi ali, contando como é que se deu. E ele fala que sofria, assim, sentia muita angústia quando era maldito, sentiu sim as dores da moléstia, mas que nesse momento do desprendimento foi uma coisa muito suave e muito sutil. E ele se sente muito feliz e muito alegre por ter tido essa coragem de suportar todas essas dores morais com resignação. E ele fala para nós que se nós pudéssemos compreender o que é a vida eterna do Espírito, nós jamais lamentaríamos pela dor que nos chega. Muito pelo contrário, nós iríamos agradecer a oportunidade que nós temos de repararmos, de retomarmos a nossa caminhada evolutiva. Nós iríamos bem dizer as dores, porque anos na matéria são frações de segundo perto da eternidade. A dor que nós passamos aqui não é nada perto da felicidade que o espírito ele encontra ao chegar no plano espiritual. Mas o espírito encontra ao passar por essas dificuldades com resignação, com abnegação, com resiliência e principalmente com fé em Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos passar. E quando perguntado para ele sobre as pessoas queridas que ele deixou na Terra, ele vem nos dizer que se sente feliz pela saudade que elas sentem dele, que por vezes acompanham as suas conversas e tenta inspirá-las em bons pensamentos para que elas se mantenham firmes nesse caminho que leva a Deus. Mas que por vezes ele se entristece quando percebe que elas estão se desviando desse caminho. Mas ele conta que essa tristeza não é como a tristeza que nós sentimos aqui na Terra. Ela é uma tristeza muito diferente, é uma angústia diferente, porque ele sabe que aqueles irmãos terão quantas oportunidades forem necessárias para retomar a esse caminho, para retomar ao caminho que leva à perfeição. E ali ele fala que sente-se feliz porque sabe que um dia eles estarão juntos nesse plano espiritual. Ele se sente feliz porque ele sabe que um dia eles irão se reencontrar. Ele tem essa vontade e esse desejo de se reencontrar com os companheiros que estavam aqui na Terra. Esse espírito já está em uma condição feliz, né? Mas é importante a gente perceber essa consideração que ele tem pelos companheiros de caminho, pelos companheiros nos momentos difíceis e nos momentos de aflição. E a mensagem que ele nos passa nos toca de uma forma muito profunda, porque nós, assim como ele, passamos por adversidades. Todos encarnados em um mundo de expiações e provas sofrem. Mas é interessante que nós temos sempre as mãos amigas a nos auxiliar. Nós temos sempre esses companheiros de jornada. E essa mensagem desse Espírito nos encoraja. Ela nos dá força para nós percebermos que ter os olhos fechados para a matéria nos aproxima de Deus. Ter esse olhar voltado às coisas do Espírito vai sendo um tijolinho colocado na construção dessa nossa felicidade futura. Que nós possamos então, meus irmãos, desde já, buscarmos essa nossa transformação, buscarmos o nosso autoconhecimento. Se nós nos analisarmos, nós encontraremos quais os nossos maiores defeitos, onde nós mais erramos,
o que mais precisa de ser reparado. E fazendo essa autoanálise, nós vamos buscando nos transformar. E nos transformando, nós vamos não só nos ajudando a nos tornarmos seres humanos melhores, mas nós vamos ajudando todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos, desde já, buscarmos esse caminho dos bem-aventurados, os puros de coração, para vermos a Deus. Que assim seja. Que nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos espíritos protetores, rogando a eles todo o auxílio necessário para aqueles que sofrem das enfermidades físicas, que eles compreendam a necessidade de se passar pela prova, pela expiação, pela dor da matéria, para alcançar a cura da alma, o burilamento do espírito. Que eles recebam o bálsamo salutar e que, se for da vontade de Deus, que a sua saúde se restabeleça. E se não for, que eles tenham coragem, que eles tenham entendimento, discernimento, compreensão da necessidade de passar pela prova. Que nesse momento que estamos vivendo, em uma pandemia, perdendo tantos entes queridos, perdendo tantos espíritos, tantas pessoas retornando ao plano espiritual, que esses irmãos sejam acolhidos com todo o amor, com toda a luz, e que compreendam sobre a jornada, a nossa jornada evolutiva, compreendam o que nos leva a essa perfeição. Que assim seja.